longa data, às vezes a gente fica tempo sem se ver, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né? Conhecemos, a gente era mais jovem, ele tinha mais cabelo e o meu não era tão branquinho, tá branqueando tudo. Mas é um amigão, esse casal, essa família. João, capítulo 16. Irmão, está muito gostoso esse ambiente aqui, viu? Muito gostoso. Não é profecia, não é. Mas haverá um crescimento extraordinário nessa obra. Essa unção vai atrair pessoas para este lugar. Eu estou sentindo isso em Deus. Eu falo e sinto uma confirmação do Espírito. Viu, pastor Marco? Haverá um mover, algo que vai tocar esse bairro de uma forma extraordinária. Já está acontecendo, né? Não vai acontecer. Já está acontecendo. E não me deixa de fora, não. Deixa eu participar disso. Que coisa gostosa. Meu Deus, irmão. Eu estava ontem num congresso de jovens e um clima assim também, parece que está emendando, emendando uma coisa na outra. Que coisa maravilhosa esse mover do Espírito Santo aqui nesse trabalho. João 16, glória a Deus. João 16, vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vou-lo tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Espírito Santo, essa obra é tua, esses pastores são teus, essa igreja é tua, e eu também te pertenço. Então fala conosco, nos conduz. O Senhor é o dono disso aqui, é o Senhor quem está fazendo isso aqui, é o Senhor é quem o guia desta obra aqui. Então mais uma vez glorifica o nome de Cristo nessa manhã, em nome de Jesus.
Irmão, se eu falar à noite na ministração, você entende que é de manhã, tá? A gente costuma tanto pregar só à noite, que às vezes está pregando de manhã e fala à noite, nessa noite. Irmãos, nós estamos nesse trabalho, né, sobre o Espírito Santo, e como é bom quando a igreja se desperta para o ensino da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes, a gente, ele mora em nós, mas a gente deixa ele de lado. Às vezes, ele habita em nós e a gente vive como se ele não existisse. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, e eu citei para ele o texto de Romanos 8, quando Paulo fala assim: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós. Eu falando com ele, rapaz, você sabe a profundidade disso? O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós. Aí a gente olha para essa casquinha da gente e fala, meu Deus, ele mora aqui. Ele habita, o mesmo Espírito que Gênesis 1, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. Aí quando eu leio isso, eu falo, meu Deus, o mesmo Espírito lá, que veio cortando o Antigo Testamento, capacitando os heróis da fé, o mesmo Espírito que tomou Sansão, que arrancou os portões de Gaza, que enchia, que fez ele, deu ele força para derrubar aquele templo, habita aqui. Aqui. O Deus Espírito Santo mora em nós. Isso é muito profundo, irmãos. E pensando nisso, pensando no que pregar nessa manhã, pedindo a Deus uma orientação, Ele me trouxe esse texto de João 16, quando Jesus falando com os discípulos que ele ia embora, e ele ficou triste. E quem não ficaria, irmão? Passei esse tempo com Jesus, aprendendo, vendo ele fazer sinais e maravilhas, ele capacitando os discípulos, de repente ele falou assim, mas eu vou embora para aquele que me enviou. E a Bíblia diz que eles se encheram de tristeza. Olha, antes por Cristo tenho-vos dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. E era de se entristecer mesmo. Aí ele vem com bálsamo, ele diz assim, todavia, fala comigo, todavia. Olha o que ele diz, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Esse convém aqui, olha o que Jesus dizendo, é melhor que eu vou. Imagina a surpresa dele, é melhor que o senhor vá? Aí, como assim? Aí ele falou, convém que eu vá. Tipo assim, eu tenho um negócio para vocês. Convém que eu vá, tipo assim, ó, eu estou por fora, eu estou aqui por fora de vocês, mas se eu for, eu vou enviar alguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, olha isso, irmão, o Consolador não. Olha ele falando, se eu não for, ele não vem. Ele só vem se eu for. Aqui não é questão de importância. Jesus não está dizendo para eles, olha, o Espírito Santo é mais importante que eu, ou eu sou maior que o Espírito. Não é questão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Aqui ele está dizendo de missão. Eu vou acabar a minha missão e tem um outro que tem uma outra missão. Não é questão de ser maior. Os três é um só. Não tem como ser maior. Aleluia. Mas ele falou assim, eu vou cumprir a minha missão e depois vou mandar o outro para cumprir a outra missão. Ele falou, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas ele falou assim, mas se eu for, eu envio. Imagine eles pensando, rapaz, quem é esse que ele vai mandar? Meu Deus, gente, ele falou assim, ó, se eu for, eu envio ele. E ele foi mesmo. E ele foi e enviou mesmo. Aí ele diz assim, e quando ele vier,
convencerá. Isso aqui é muito importante quando ele diz assim, olha, quando ele vier, aleluia, ele convencerá. Irmãos, a gente tem sempre a tendência a querer convencer as pessoas. O ser humano é assim. Já viu, o pai às vezes quer convencer um filho quer convencer, minha filha de 7 anos, tem hora que ela quer me convencer, e eu tenho que dar um giraia, você está doido, menina? Ela começa aqueles argumentos, 7 anos, como que é? E a gente tem a tendência a querer mudar pessoas, querer transformar situações, mudar situações, mas aqui a Bíblia vem dizendo de alguém que sabe convencer, que tem uma missão, o quê? Convencer. Já viu pessoas que a gente olha e nunca imaginaria que ela seria cristã um dia? Fulano? Aí quando vem aquela notícia, você vê aquela pessoa transformada, assim, fulano é crente agora, está pregando. Eu conheci esse cara. Eu lembro de um cara no Taquaril, eu morava no Alto Veracruz, estudava no Taquaril, irmão, ele era tão problemático, que esse cara da escola, ele era grandão, forte, problemático, só de eu olhar para ele eu tinha medo. E ele era aquele que pessoa assim, ele caçava confusão, olhar para ele era um motivo de confusão. Então eu olhava para ele quando ele não olhava, quando ele passava o olho para ele, aquele medo, aquele cara contendeiro, cansei de ver ele brigar na escola, e eu só arisco, nem olhava. Depois de uns anos, irmãos, fui pregar na igreja de um pastor amigo, pastor Mauro. Quando eu chego para pregar, quem está lá, irmão? Diácono, aquele bitelão, eu não acredito. Foi só o Senhor, Espírito Santo. Nunca imagine, porque ele tem poder de. E eu contei isso lá para ele, olhando para ele, ele rindo assim, a todo. Ele tem poder de convencer. Aleluia. Talvez você está com uma causa aqui essa manhã dizendo, ô irmão, eu estou com uma situação tão complicada que eu já tentei de tudo, porque a gente tem essa tendência a querer tentar e fazer, argumentar, eu sou capaz, não meu Deus, não, que eu sou fulano, eu vou lá, eu oro, eu jejuo, eu vou lá, e depois que a gente vai, meu Deus, e às vezes a gente se rende. Eu estava com uma questão com a minha mãe, ganhei minha mãe para Jesus, levei-a para a igreja, ela foi para a igreja, batizou nas águas, foi batizado com o Espírito Santo. Passado um tempo, minha mãe desviou, irmão, e foi aquela luta, uma peleja, e eu pregando aqui, viajando, ganhando alma, e vendo a minha mãe naquela cena, irmão, para a gente é ruim demais. Eu sentava com minha mãe, às vezes 2 horas pregando, incentivando, ministra, chorava para ver se comovia ela, e a lágrima não comovia nada. Mãe, teve um dia que eu falei, mãe, é as mães que pelejam para os filhos para a igreja, mãe. Aqui em casa está tudo trocado, eu não estou entendendo nada. E eu chegava lá e era aquele descarregar, aquele tanto problema. Irmão, foi muitos anos, situações precárias, veio o divórcio da minha mãe com meu padrasto, situações, teve um dia que minha mãe foi presa, gente. Falei, mãe, qual que é o seu IFOPEM? Minha mãe falou, vizinho brigou lá, matou um outro. Minha mãe foi lá de testemunha, para ajudar a colega dela que era vizinha, deu um falso testemunho, a juíza está presa. Eu buscar minha mãe lá, irmão, fui lá buscar minha mãe. Ela não sabia onde ela enfiava a cara, a hora que entrou no carro, e eu também, eu não conseguia dar nem benção direito, benção. Irmão, você não tem noção do que o que eu tentei de fazer. Faltou comprar um revólver, só vai para a igreja agora. Faltou eu chamar os homens para minha mãe, vai para a igreja. E foram anos, irmão, anos. Ano passado eu tomei uma decisão. Eu falei com Jesus, olha, eu já tentei de tudo. Eu já preguei, despreguei, preguei de novo, já chorei, já fiz aqui, ó. Só se vira com a minha mãe, tá? Só se vira, ela é minha mãe, mas ela é sua filha. Só se vira, eu não movo mais, eu não falo do seu nome para minha mãe, mais nada, eu não falo nada. Eu apelei, vou chegar, irmão, eu já chegava assim, mãe, só foi peguei essa semana? Está lendo a Bíblia, mãe? Só está orando? Mãe, irmãos, aí eu pus aquilo no coração, não mexo mais, não falo mais. Comecei, aí eu chegava na casa da minha mãe, benção, mãe, não falava, tocava outros assuntos, conversava outros assuntos, aí ela começou a notar, aí eu chegava lá, quando ela via que eu não tocava no assunto, ela,
Tem que dar um jeito na minha vida, né, meu filho? Fala, não sei. Meu filho, eu preciso voltar para Jesus. Não sei, mano. Não sei se é uma coisa assim, ó, que sabe isso aí. Meu filho, tem que dar um jeito, né, meu filho? Eu não sei, mãe. Eu chegava lá e ela faltou ela falar, prega para mim, meu filho, fala alguma coisa. Eu chegava, fingia de bobo e ela. Aí, passado uns tempo, ela começou a mandar meu filho, eu fui na oração hoje. Falei, isso é bom, de vez em quando é bom. E ela começou a mover-se, e eu segurando a onda, aleluia. Aí ela encasquetou de mudar, quero mudar de barra, e eu não sabia, irmão, quando você entrega ao Espírito, deixa ele convencer, ele começa a fazer coisas que você não entende. E eu fiquei preocupado, meu Deus, minha mãe mudar lá para o Borba Gato, irmão, que é a saída lá da BR, longe de onde. Eu falei, meu Deus, minha mãe. Eu comecei a ficar preocupado, meu Deus, eu estou orando o senhor agir, que eu não estou entendendo, e ela querendo, e eu ia lá, conversava com ela para não mudar, não era para voltar para a igreja, tentando convencer ela a não mudar, e ela pôs na cabeça que ia mudar. Eu falei, já que a senhora quer, orei a Deus, falei, Senhor, eu pus na sua mão, então o senhor se vira. Ela quer mudar. Aí eu orei ao Senhor, paguei a mudança, paguei gente para ajudar, paguei comida para os meninos comer, e fomos lá. Quer mudar? Muda, deixei, meu irmão, Deus sabe trabalhar. Uma coisa eu fiz, cheguei no bairro, peguei o endereço de uma igreja e dei ela, falei, já que você mudou, muda tudo, mãe, aqui, ó. Aliás, mandei no zap, peguei pela internet, mandei no zap. Ela pegou, passado uns dias, meu filho, fui no culto. Falei, coisa boa. Meu filho, fui no culto de novo, coisa boa. Meu filho, eu fui no culto de novo, coisa boa. Meu filho, eu me reconciliei com o Senhor Jesus, coisa boa. Meu filho, a pastora me chamou para auxiliar ela na cozinha da igreja, coisa boa. Meu filho, congresso aqui, meu filho, mover aqui, meu filho, meu irmão. E eu fui, irmãos, hoje eu vou na casa da minha mãe, que prazer, irmãos. Um semblante sarado. Minha irmã essa semana falou comigo, Arley, ontem eu e minha mãe oramos 1 hora aqui em casa ouvindo louvor. Eu chego lá, elas ouvindo louvor e a presença. Sabe por quê, irmãos? Ele convencerá. Aleluia. Talvez aquilo que você está tentando, fazendo, lutando, pelejando, deixa na mão dele. Aquela questão na empresa, fala com ele, vou deixar o Senhor trabalhar. Essa questão no casamento, deixa Deus trabalhar. Para de tentar do seu jeito. Essa questão com o filho, essa questão com o pai, porque a gente quer convencer e a gente pega aquele cargo que não é nosso. Você não é o Espírito Santo Júnior. Aleluia, não é. Aí a gente pega aqui, Senhor, eu estou tentando tudo, Senhor. O Senhor está tentando o que você quer, porque eu não mandei você tentar nada. Eu não mandei você, lógico que tem a nossa participação, irmão, em muitas coisas, mas tem questão que é aquilo que Jesus falou com Jairo: não temas, crê somente. Tem coisa que ele fala com a gente, tira a pedra, mas a questão que ele falou assim, hoje nem pedra, você só crê e confia. Porque a gente tem a tendência a querer, mas irmão, tira o eu e deixa ele, gente. Ele sabe agir, ele sabe trabalhar. Quando eu casei com minha esposa, eles conhecem, uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, mas a Lidiana era muito retraída. Eu todo, ela toda tímida, tinha hora que até a expressão dela, e eu vendo aquilo, às vezes outro reclamava, sua esposa é muito calada. Não, ela cantava, nossa, é uma benção, cantou ali, acabou. Sentava, um dia nós sentava em mesa assim para conversar, e ela viajava, os outros até reparavam, meu Deus, qual que é conversa, fala, sorri, pelo menos fica assim. Teve uma cidade que um irmão falou assim, esposa é muda. Qual que foi com sua mãe? E aquela situação, e pior que eu ia falar com ela, piorava. Aí ela ficava muda, surda, cega, empacava. Que a gente, irmão, eu ia querer mudar ela, falar, você tem que sorrir mais, tem que conversar mais, ia tentar, e piorava. Depois de uns 2 anos, com aquilo ficando ruim, eu orei, Senhor, o Senhor que me deu, é mulher da minha vida, eu amo, mas eu não dou conta disso não, Senhor.
Eu não dou conta dessa situação não, então o senhor se vira com ela. E eu passei a não mexer nisso mais. Outro vinha reclamar, sua esposa é caladinha, vai melhor que a sua, que é fofoqueira. Eu comecei a defender ela. Eu comecei a ficar do lado dela. E ela percebendo que eu estava do lado dela, agora eu comecei a... Irmão, Deus trabalhou, Deus agiu. Hoje, irmão, às vezes para me falar alguma coisa, eu tenho que levantar o dedo. Acabou. Por quê? Porque quem opera é o Espírito. Ele convencerá. Talvez você está numa peleja aqui nessa manhã tentando fazer, deixa Ele evidenciar isso na sua vida, Ele convencerá. O que você não pode fazer, deixa na mão dEle, confia nele, Ele tem poder para transformar, para agir em situações. Agora você tem que entender uma coisa, quando Ele começa a agir, às vezes fica estranho, porque a gente tem a tendência a querer estar no domínio, mas o agir do Espírito, Ele muda as coisas, Ele age de uma forma que você fala, Senhor, mas... eu tenho certeza. Irmãos, ele conhece o ontem, ele sabe de hoje, ele já sabe depois da curva. E é por isso que eu tenho que confiar nele. Eu tenho que esperar nele. Olha o que a Bíblia diz: ele convencerá. Aleluia, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí João vai escrevendo, orientado. No verso 12 ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Olha, ontem eu estava lendo esse versículo, eu nunca tinha tentado. Olha o que o João está dizendo. Eu tenho muito, Jesus dizendo, eu tenho muito que vos dizer, mas eu não posso falar agora porque vocês não vão Aí ele diz embaixo, mas quando ele vier. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, sem o Espírito vocês têm uma limitação. Ele está dizendo, eu até queria falar, fazer mais, agir mais, mas vocês não vão dar conta. Irmão, tem coisa que Deus não faz na nossa vida, a gente está querendo que Ele faz, é porque a gente não vai dar conta. E se você apressar, você cai por causa da bênção. Irmão, tem coisa que Deus quer fazer em nós, que a gente primeiro, Ele nos capacita, nos estrutura para aguentar o peso. O que eu vivo hoje, eu queria ter vivido há 20 anos atrás, quando eu comecei a pregar. E eu já achava, estou bom, já dou conta. Eu lembro que com mais de 15 anos atrás, eu forcei uma agenda, uma viagem. Fui num lugar com os irmãos de carro, estava com um carro emprestado, e cheguei numa casa lá em Coronel Fabriciano, eles achou que o carro era meu, pregador, prego mesmo, pregava, irmão, mas não tinha, pregava as igrejas lotadas, aquela igreja lotada de anjos, 5 crentes, aleluia, era aqueles congressão das irmãs, aqueles culto à tarde, com 3 irmãs, eu pregava, era evangelismo na rua, e eu não dou conta mesmo, e irmão, fecharam comigo um evento numa igrejona, eu pegava o microfone aqui acima, os meninos do som passavam a mão, porque eu pegava, e o pessoal falou, nossa Deus, quem convidou esse magrelo, meu Deus, porque era o início, Deus estava trabalhando em mim, para coisas futuras, e eu forcei a barra, irmão, pense em alguém que estragou o congresso, que desespero, aquele trem todo, eu não vi a hora daquilo acabar. Por quê? Porque eu passei o carro na frente dos bois. Deus estava dizendo, eu voltei para pregar nessa igreja anos depois, hoje nesse campo, lá sempre eu estou lá pregando, mês que vem eu tenho umas 3 agendas naquela região, mas na época, irmão, eu fiquei anos sem aparecer lá. Vocês descobrissem, é aquele rapaz, corre então meu filho, corre que é estragador de evento. Porque eu queria passar o carro na frente dos bois. Deus tem coisa, mas Deus usou em profecia, Deus falou, Deus me deu um sonho, calma, o senhor está demorando, não irmão, uma bênção adquirida antes do tempo, Provérbios, no fim não será abençoada. É por isso que você tem que esperar, moça e rapaz, de desespero. Meu Deus, mas eu já estou com 25, azar irmão, você podia ter 50, mas não é o Senhor,
O que eu falo esperar, não é que você vai ficar chupando o dedo. Não, dá uma arrumada nesse tupete, né? Uma arrumada na carcaça, fica disponível. Mas deixa o Espírito Santo direcionar as coisas. Deixa ele, quando não sai atirando para tudo quanto é lado. Onde pegar, pegou. O que vier a mim eu não lanço fora, Senhor. Aí pega um fumo goiano, uma fuma goiana, trem lá do mundão. Vai isso mesmo, Senhor. Não tem tu, vai tu mesmo. Que isso aí, irmã? Peguei ali na rua, porque é desespero. Então espera, Deus tem coisa boa para a gente, nós temos que aprender a confiar nele. Ele vai capacitar a gente, Ele vai direcionar a gente. Fala para esse solteiro ou essa solteira aí do seu lado, ó, a vitória vai chegar, viu? Calma. O milagre, a bênção, nome do Senhor. Daqui a pouco você vai cantar o cântico da vitória, aleluia. Mas não saia atirando para qualquer lado, não. Confia em Deus. Deus tem o seu caminho, a sua direção, a bênção para nós, mas Ele prepara. Agora quando Ele diz assim, olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas eu não posso fazer agora. Olha o que é que Jesus está dizendo: depois que o Espírito Santo vier, habitar, capacitar, eu vou poder trabalhar muito mais, mas no momento vocês não dão conta. E é por isso que nós precisamos dessa ação em nós, desse mover em nós, de estar focado em Deus, de aprender sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, porque, irmão, quando Ele passa, Ele toma posse, Ele conduz, a gente passa a viver experiências, irmãos, marcantes, a gente passa a avançar em Deus, avançar a cada dia mais, Ele passa a nos capacitar. Eu vi o pastor Luciano Subirá, que é um homem assim muito ligado a essas coisas espirituais, e ele falando, olha, no começo do meu ministério, Deus começou a fazer coisa tão grandiosa, que Deus mandou eu parar, porque eu não ia dar conta daquele peso, e eu ia me sucumbir pelo peso do ministério, e Deus mandou parar. Ele falou assim, eu não parei, Ele fez eu quebrar tudo no acidente, para me parar na marra. Mas por que Ele me feriu, me parou? Aleluia, para mim não perder-me, para mim não me perder. Então Ele me parou. Sabe o que está ensinando, irmão, para nós aqui? Tem hora, meu irmão, a gente é ansioso, e não devemos ser, mas às vezes vem, a gente quer, vamos, tal, e tudo. Irmão, Deus prepara a gente. Deus está dizendo, calma, eu estou movendo algumas coisas aí, eu estou fazendo, Senhor, mas eu já queria. Irmãos, o mais importante de uma construção, não é quando ela ergue, é a fundação dela. O Espírito Santo, ele vem trabalhando na nossa fundação ministerial, porque se eu chego correndo e construo sem uma fundação sólida, vem o vento, vem a chuva. É por isso que você vê gente que faz assim, ó, e de repente, a gente viu muita gente nessa caminhada. Quanta gente que a gente viu que parou na caminhada, irmão? Quando a gente foi lá em cima e sucumbiu-se na caminhada, porque subiu muito, porque pagou pela fama. Teve a época dos Gideões que as pessoas pagavam para pregar e ficavam famosas da noite para o dia, e vai olhar onde estão hoje. Semana eu vi um vídeo de um bêbado num quarto, gente que fez tremer ginásios, pelo poder de Deus. Pessoas que foram instrumentos nas mãos do Senhor, irmãos, que hoje estão, aleluia, aleluia, em situações precárias, e a gente olha, então não adianta eu forçar a barra, eu comprar a oportunidade, eu querer ir, aleluia, no meu tempo. Irmãos, dons são maravilhosos, é importante, mas mais importante que os dons do Espírito, é a conexão e comunhão com o Espírito. Porque tem gente, irmãos, que tem dons do Espírito indo para o inferno. Jesus falou que alguns vão chegar naquele dia e dizer, no teu nome eu preguei, profetizei, expulsei demônio. Quando a gente, nossa, que cara ungido, que cara, tem dons, mas não tem caráter, não tem vida com Deus, tem tantas esposas, gandaia, bagunça. Mais importante é essa conexão, essa comunhão. Por isso que o pai falou, olha, eu não posso fazer agora, mas quando ele vier, e ele está aí.
Se a gente se abrir para essa ação, deixar Ele fluir e deixar Ele guiar, Ele está aí, irmãos. É por isso que eu falei no início, essa igreja, irmãos, vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Se esse propósito continuar firme, essa entrega à vontade do Espírito, à direção do Espírito, sem pressa. Irmão, Deus não tem pressa, a gente tem pressa, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, irmãos. Deus prefere estruturar a gente do que, eu já vi igreja, irmão, encher-se com 1 ano no meu bairro, igreja que com 1 ano tinha 300, mas no outro ano ela virou um boteco, fechou as portas, aleluia, porque ela cresceu de qualquer jeito, porque ela foi de qualquer jeito. Deus estrutura, e Ele está dizendo, olha, talvez agora não pode, mas o Espírito Santo, Ele vai capacitar, e Ele... É por isso que nós precisamos ouvi-lo, entendê-lo. Eu leio, irmão, Romanos 8, quase todos os dias, João 16, esses capítulos, quase todos os dias, para aprender, para ouvir, aleluia, para que o Senhor me capacite a confiar, a esperar. A gente tem a tendência a ver o outro, mas o outro deixa o outro, irmão. Cada um tem o seu tempo, gente. Eu tenho que aprender a respeitar o tempo do outro, da igreja do outro, do ministério do outro. Eu vou confiar naquilo que Deus tem para mim. Tem hora que a gente tem a tendência a medir o ministério por onde se prega, pelo tamanho da igreja. Tudo isso é importante avançar, mas eu tenho que entender, é o tempo de Deus, irmãos. O olhar de Deus não é o olhar do homem. O olhar do homem é enganador. Às vezes a gente se perde, aleluia, mas o Senhor vem dizendo, olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guie. Ele vos guie. Irmãos, no meu ministério, uma das coisas mais importantes na minha vida é isso aqui, ó. Ele, o Espírito, nos guiará. Desde que eu tomei a decisão de entregar a vida a Cristo, que o Espírito Santo, aliás, me convenceu, Ele tem que ser o guia. Houve anos da minha vida que Ele não era o guia, eu guiava. Ele, uma vez ou outra, eu dava uma vazão e Ele, mas a gente vamos tentando do meu jeito. Mas desde que eu entendi isso, que eu não posso ser guiado por mim, é Ele que guia. Irmãos, isso aqui é independente de você ser obreiro, de ser pregador, ser pastor. O Espírito Santo quer conduzir as nossas vidas nos mínimos detalhes. Por que tem gente que às vezes a coisa não anda? Porque ele tenta guiar por si só. Oh, pastor, tudo que eu tento dá errado, as coisas não funcionam. Não entendo, pastor. Uma infelicidade, uma tristeza, uma angústia, isso é a falta de direção, irmão. Porque na direção do Espírito, até quando está ruim, para a gente está bom. Olha o apóstolo Paulo. Combati o bom. Imagina você estar num combate dizendo, mas é bom. Combati o bom combate. É bom. O Paulo está preso, Filipenses 4:4, ele escreve dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe o que dizendo? Está bom aqui, mas você está preso, mas está bom. Porque eu estou no centro da vontade do Espírito de Deus. O ato de ser guiado, irmãos, o fato de ser guiado nos traz uma convicção e uma certeza que você está na direção certa, mesmo que você pareça que está assim, mas esse lugar é esquisito. Nem sempre o Espírito Santo vai te colocar nos melhores lugares, vai te conduzir aos melhores lugares. Irmão, tem vezes que vem uma oportunidade daquelas que você fala assim, isso tem de Deus, e o Espírito Santo lá dentro fala com a gente, não entra não. Você fala, Senhor, mas olha esse carro, Jesus, isso é tudo que eu estava, Senhor, olha essa casa, olha essa empresa, olha esse curso, olha essa oportunidade, olha, Senhor, assim, olha, Senhor, o Senhor não está vendo, Ele não entra, e a gente tema, e entra, aí quando você pega o carro, levou no mecânico, tudo aprovado, dá 3 semanas que está com ele, o cara fala,
esse motor tem 1 mês de vida. Porque às vezes o Espírito Santo está ali falando, e a gente está temando, não, Senhor. Ele está mostrando, irmão, que tem de gente que vem de casa sem pedir orientação espírito, que compra casa sem pedir orientação espírito, que muda sem pedir orientação espírito. É muito importante, irmão, a nossa vida ser conduzida. Hoje eu moro em Betim, não queria morar, não moro, porque foi onde Deus direcionou. Aleluia. Quantas vezes eu queria ir para um lugar, Ele não deixou. Quantas vezes eu queria fazer algo, Ele não deixou. Eu trabalhei junto com Wesley Alves na campanha de um amigo nosso, político, tentando ali eleger, e elegemos. Aleluia. 15 dias antes dele ser eleito, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, ele vai ganhar. Eu ia entrar de assessor, minha esposa, irmão. Mas você não vai trabalhar com ele, não. Passada essa. Irmão, nós trabalhou, você lá na rede social, e pô, porque o cara é um homem de Deus, uma pessoa, pensa num político bom, é esse rapaz. E eu falei, meu Deus, não estou entendendo, e aquilo que é assim dentro de mim, ó, não vai, ele vai ganhar. E outra coisa, você vai continuar ajudando ele, voluntário, não vai entrar lá não, mas ele vai ganhar. Irmão, para mim não foi difícil falar com ele, foi difícil falar com a minha esposa. Nós já estava pagando conta, irmão, com dinheiro que não tinha nem ganhado ainda. Já estava tudo projetado. Aí os pessoal, 15 dias antes, irmão, meu Deus. E agora que eu estou vendo que está sendo filmado, mas eu nunca falei com ele dessa forma. Corta aí. Eu nunca falei com ele dessa forma, que foi o Espírito Santo que falou comigo, que não era, irmão, questão de ser errado. Pastor Tiago, a esposa do Tiago, trabalha com ele, o Wesley Alves que pregou aqui, trabalha, não é questão de ser errado, não é errado, só que tem coisa que Deus tem para um, mas não tem para o Deus não queria para mim. Deus tinha um projeto para me mudar dali da região, e eu falei, meu Deus, que situação. Aí eu mandei um áudio para ele, eu assim, ô meu amigo, olha, aí eu falei com ele, eu tenho certeza que você vai ganhar, mas eu estou liberando a minha vaga, pode passar para outro, e Deus te abençoe, e eu vou continuar te ajudando. Inclusive, 2 dias antes, estávamos lá gravando vídeo com ele, para ele, ajudamos até na última hora, até no dia, ajudamos ele, e com aquelas convicção que ele ia ganhar, e Deus tinha falado comigo. E quando eu falei com a minha esposa, meu bem, Deus falou assim comigo, ela só falou assim, uai meu anjo, se o Senhor falou, Deus sabe do futuro, sabe o que é melhor para nós, está no controle de Deus. Beleza. Chegou o dia, eu lá pregando, lá em Matuzinho, vi a notícia, Crispim ganhou. E eu tinha certeza que Deus já tinha falado comigo, fui lá no grupo, dei parabéns para ele, saí do grupo do pessoal que ia trabalhar com ele. Beleza, passou os dias normais, fomos numa festa que fez lá, cheguei lá, cumprimentei, muita gente pensou assim, estava blefando, ele deve estar querendo alguma coisa, eu tinha certeza, cumprimentei e tudo. Uns 30 dias depois eu estou no monte orando, o Crispim liga, o vereador, ele liga, Pai do Senhor, ele falou, olha, nós reunimos aqui a equipe, você trabalhou com a gente o tempo todo, e não tem jeito, nós não abrimos mão, nós decidimos aqui, é você mesmo, a vaga é sua. Eu não estava sentindo nada, eu falei, o Espírito Santo estava me provando, ele estava só me testando, estou sentindo mais nada, irmão, não aguentei mais orar no monte. Eu fui para o carro, subi para casa. Quando eu chego no portão, para falar com a minha esposa, que eu ponho a mão no portão, o Espírito Santo, irmão, parece que pegou o meu espírito e sacudiu assim, ó, não é para ir. Esse negócio de ser guiado por Espírito, irmão. Entrei no portão com a cara até murcho. Desci a escada de casa. Oi, bem. Eu falei, oi, meu, tudo bem? Eu falei, o Crispim ligou. Ligou? Ele falou que a vaga é nossa, tá lá. Só que eu falei com ela, minha posição é a mesma. Eu não vou. Aí eu, se você quiser ir.
Como é que eu vou? Nós dois é um só. É difícil, viu? Eu já não estava mais aquele negocinho, eu estou no controle, bem. Agora já estava meio... Irmãos, é fácil obedecer o Espírito Santo quando Ele manda, toma que é sua. Eis que eu estou contigo. É fácil obedecer quando é para tomar posse. Agora quando é para rejeitar, quando é para dar. Já viu quando o Espírito Santo manda? Se um dia eu fui orar a Deus acerca de questão financeira, que é coisa eu orar, é raro eu orar questão financeira, mas eu orei uma questão financeira, o Espírito Santo falou, manda R$1.000 lá para o pastor Isaac, lá no Paraguai. Eu preguei lá esses uns dias, me deu oferta, eu vou ver. Falei, Senhor, eu estou pedindo, você não entendeu? Eu estou pedindo. Porque o Espírito Santo ele tem um controle, irmão. Eu semeei na mesma semana, Ele supriu a necessidade. Ele guiará, Ele vos guiará, Ele quer guiar. Meu irmão, eu e você temos que sair da frente. Não é você que é o guia, não é eu que é o guia. Nós não, é Ele. É Ele, a igreja tem que entender. A igreja no Brasil, hoje, no geral, tem que entender que a igreja tem um guia. E que a gente sofre muito quando a gente não deixa Ele guiar. Tem gente que está namorando e o Espírito Santo está dizendo assim, ó, sai fora. Ô Espírito Santo, custei arrumar, meu filho. Se o senhor soubesse, custeia. Ele está dizendo, saia. Mas aí tema. E depois passa uns anos, está todo dia. Ô pastor Marco, não é lá, só Deus, meu filho. Jesus, a mulher é uma cobra. Aquele homem é um demônio, pastor. Mas o Espírito Santo tinha avisado. O Espírito Santo tinha avisado, mas a pessoa tema. Ele conduz, ele guia, ele fala. Às vezes uma amizade que o Espírito Santo está dizendo assim, sai daí. Mas eu tenho que ajudar, irmãos. Uma coisa é ajudar a pessoa, outra coisa é se afogar com ela. Normalmente, até quando é para ajudar uma pessoa a não se afogar, normalmente é distância. Diz que tem que pegar pelo cabelo, porque se você chega perto, uma coisa é você ajudar alguém a levantar, outra coisa é a pessoa que não quer se levantar e te derrubar. Então você ajuda, mas você tem que saber e pedir a Deus sabedoria, direção, ao Espírito Santo, para que Ele conduza. Ele quer guiar nossa vida, irmão, em todas as áreas. Ele quer conduzir a nossa finança, as nossas amizades, as nossas mudanças. Igreja, a gente não faz o que quer. Eu teve uma época que eu queria vir congregar na Metodista. Conversei com o pastor Gilberto, almoçamos, ficou tudo definido, tudo combinadinho. E tudo, e ele tem aquele jeitão animador, né, meu filho? E ele já tinha me chamado umas 2 vezes. Meu filho, vai ser bem, que biquíni não vai ser densa. E maravilha. Corta aí, varão, biquinho. Aquela boca bonita. Piorou, varão. Corta isso aí mesmo. Corta essa boca aí, varão. Corta esse negócio, senão a esposa dele vai estranhar. Que isso, irmão? Já tem essa onda esquisita que tem por aí, então. Irmão, eu sentei, almocei. Ele deu uma palavra para mim, que eu falei, meu Deus, é esse pastor que... Ô irmão, eu chego em casa, tudo, conversei com a minha esposa, tudo. Olha com o joelho, o Espírito Santo. Não. Falei, meu Deus, mas aquilo fechou. Falei, Espírito Santo, meu Deus do céu, fechou. É difícil a gente entender a direção dele. Hoje eu coopero, ajudo pessoas aonde eu estou. E esses dias eu ouvi uma frase de um pregador, um jovem, depois você traz aqui um menino, mas um santo homem de Deus. Ele disse assim, você não tem noção da diferença que você tem feito aqui para nós. Eu oro com alguns jovens toda terça-feira de 10 à meia-noite na igreja. Ele falou, Deus te enviou. Irmãos, nem sempre a direção de Deus vai te levar para os melhores lugares, mas ela vai te levar para os lugares necessários.
vai te levar. Senhor, mas tem hora que a gente está num lugar que eu falo, isso aqui é trevas, isso aqui é difícil, só tem demônio. Eu falo, pois é, mas chegou alguém que tem o Espírito Santo, então é o lugar certo. Mas essa empresa só tem capeta, chegou alguém que tem o Senhor. Mas esses meninos dessa escola, Senhor, tudo vacaiado. Chegou alguém que não é vacaiado e vai mostrar para eles o caminho. Senhor, mas essa família que eu nasci, por que eu não nasci na outra, Senhor? Não, nasceu aí, porque é aí que eu vou te usar. Mas ele é difícil, é aí. Nem sempre. Olha para você ver a direção do Espírito. O apóstolo Paulo, mais o Silas, a sua equipe, vamos pregar na Ásia. Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo, vai não. Então vamos para Bitínia então, gente. O Espírito Santo, não vai.